Nesse vídeo eu vou te mostrar as 7 coisas que eu fazia de errado no violino, pois pode ser que alguma delas você esteja fazendo aí, nesse momento. Meu nome é Ingrid, eu sou violinista, professora de violino e a minha missão é quebrar todos os códigos do violino para você se empoderar, parar de enrolar com o violino e conquistar a performance que você merece. O que eu vou te mostrar aqui são erros muito comuns que 99% das pessoas que tentam aprender a tocar violino cometem sem saber. Então é muito importante que você veja tudo e saiba como corrigir e ir para um outro nível no violino. Talvez você tenha muita dificuldade para tocar violino e pode ser que alguma dessas dificuldades aconteça porque você está fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Então vamos lá, vamos conhecer os 7 erros que eu cometia e os efeitos ruins que eles trazem no nosso som. O primeiro erro era tocar o violino, ao invés de encostar a queixeira no queixo, eu encostava a queixeira no ouvido, praticamente no ouvido assim. Eu fazia muito isso porque eu não usava a minha espalheira. Então uma forma que eu vi de me adaptar ao violino, de fazer com que ele não caísse, era prender a queixeira aqui na orelha ao invés do queixo. Então era mais ou menos assim que eu tocava. Uma coisa complicada, né? Mais complicado do que é. E óbvio, com a intenção de segurar o violino, mas acabava que eu era muito mais tensa. Quando você usa uma postura dessa forma não tão adequada, porque a queixeira ela foi feita para encaixar mesmo no nosso queixo, ela é anatômica. A função dela é realmente encaixar no nosso queixo e tornar o violino como se fosse um novo membro do nosso corpo. É para isso que serve a queixeira. Ao usar a queixeira de forma errada, com certeza você está fazendo uma super tensão num lugar onde não é necessário. E tensão envolve perda de sonoridade, perda de movimento, ok? O segundo erro que eu cometia era segurar o arco como se fosse uma espada, ou seja, eu não tinha nenhuma flexibilidade no pulso e nenhuma preocupação em segurar o arco da forma correta e movimentar os dedos para impulsionar o movimento do arco. Eu já disse isso em muitos vídeos aqui no canal. Todo o trabalho do arco começa pelos dedos e não pelo seu ombro, pelo seu antebraço, pelo seu bíceps. Começa pelos dedos. E eu não tinha essa preocupação. Ou seja, ao praticar esse erro, a gente não consegue controlar muito bem a dinâmica do nosso som. Ele vai ser sempre da mesma forma. Provavelmente a gente coloca uma super pressão, nosso som às vezes fica aquele som arranhado. Terceiro erro que eu praticava era o erro do arco doidão. Ou seja, eu não tinha a menor preocupação se meu arco se movimentava sempre numa mesma direção. Ou seja, sempre no mesmo ponto de contato. O que acontece quando a gente comete esse erro? Quando você difere o ponto de contato do arco com a corda, você tem tipos de sons diferentes. Tem sons mais pro harmônico, tem sons mais fortes. A gente não consegue ter uma qualidade sonora constante. É por isso que nós precisamos buscar manter o arco sempre no mesmo ponto de contato, para que a gente sempre consiga controlar a qualidade do nosso som. O quarto erro que eu cometia eram os dedos preguiçosos. Eu tocava o violino, os dedos esquerdos meus ficavam mais deitados assim, não ficavam na perpendicular da corda. O que acontece quando a gente toca assim? Nós perdemos a agilidade para fazer as notas, nós esbarramos em notas que não deveríamos esbarrar, nós somos mais desafinados. Então os dedos preguiçosos definitivamente não é algo interessante. A gente precisa sempre buscar ter o dedo na perpendicular. Existe um momento onde o dedo vai ser preguiçoso, quando a gente quer tocar cordas duplas, por exemplo, quando a gente quer tocar as quintas, a gente vai usar o dedo preguiçoso. Mas isso já é para um outro momento, um momento de desenvolvimento diferente desse de quando a gente está começando, tá bom? O quinto erro que eu cometia, e esse é muito comum, eu vejo muito por aí, é a cabeça pesada. Ou seja, o seu corpo, a sua cabeça se render ao violino. E pode ser que você esteja cometendo o mesmo erro que eu, é levar a cabeça muito para baixo, assim, e tentar tocar o violino assim. O que acontece? O seu corpo está se rendendo ao violino. Ou seja, existe muito mais tensão na parte do pescoço, na parte do peitoral. Tensão essa que não deveria existir.
quando a gente tem mais tensão, menos chance a gente tem de ser afinado, menos chance a gente tem de ter agilidade com os dedos, menos chance a gente tem de evoluir. Então, violino para cima, ele precisa encaixar no seu corpo. É o violino que vem até você e não você que vai até o violino. O sexto erro que eu cometia, e é muito comum mesmo, eu vejo sempre as pessoas cometendo esse mesmo erro, tocar só com a pontinha do arco. O arco é um elemento que a gente usa para tocar o violino, graças a Deus existe esse elemento, muito legal. E esse elemento tem uma extensão, ok? Tem todo um comprimento de arco. Geralmente, quando a gente está começando e quando a gente tenta aprender sem ter muita técnica, a gente toca, não conscientemente, a gente toca mais nessa região do arco, mais na ponta, que a gente chama, na ponta do arco. Por que a gente faz isso? Porque é uma região confortável e fácil de tocar. Só que, quando a gente faz isso, a gente limita e muito o tempo de nota. A gente às vezes não consegue seguir a arcada, não consegue respeitar a contagem do compasso, não consegue dar dinâmica de som. Literalmente a gente perde a agilidade, influencia muito no nosso ritmo e também na qualidade sonora. Só que a gente faz isso, como eu falei, é de maneira inconsciente. Às vezes você acha que você usa o arco todo, você não tem essa noção. A gente só tem essa noção quando a gente passa a se filmar. Você pode fazer a prova real. Toque alguma coisa que você sabe e filma isso. E veja se você comete esse erro, porque esse erro é muito inconsciente. E se você constatar no seu vídeo que você comete esse erro, agora tá fácil resolver. Agora você vai trabalhar conscientemente para usar todo o arco ao longo da sua canção, ao longo da nota que você está tocando. E o sétimo e último erro, também muito constante, é a mão de bandeja. Essa mão esquerda aqui, parecendo uma bandeja aqui, ó. Ou seja, você usa a sua mão, o seu pulso, para segurar o violino. Você não sente que ele está seguro só por aqui. E aí você acaba fazendo esse gesto e acaba se acostumando a tocar o violino assim. Olha, até existe um estilo musical muito tocado nos Estados Unidos, que é fiddle music. E eu já vejo vários músicos lá que tocam realmente o violino assim, com essa mão de bandeja. Mas eu realmente não acredito que esses violinistas aprenderam a tocar violino dessa forma. Eu acredito mesmo que a técnica ela é muito importante para o nosso desenvolvimento corretamente no instrumento, e à medida que o nosso corpo já entendeu a técnica, aí a gente pode aplicar aquilo que é nosso, tentar colocar um pouco dessa intimidade que nós temos com o nosso instrumento. Então é importante que você não se apegue à mão de bandeja, e sim ter a sua mão livre, essa parte livre para tocar. Se você quer se desenvolver, se você quer aprender novas posições, é isso que você precisa fazer. Ok? Tá entendido? E agora eu vou te lançar um desafio. Se você é uma pessoa que comete todos os 7 erros que eu comentei aqui, eu quero que você, a partir de amanhã, ou a partir de hoje, você trabalhe para corrigir um erro por vez. Depois você vai lá no meu Instagram, @IngridPriscilaViolino. Na última postagem que eu fizer sobre os 7 erros, você digita lá nos comentários, #corrigir os 7 erros. Só para eu saber que você fez o desafio e que funcionou para você. Então, vai lá, @IngridPriscilaViolino e comenta #corrigir os 7 erros. Então é isso. Conserta isso que você vai melhorar 300% do seu som. E além disso, você vai ficar muito mais feliz com o seu resultado e um montão de gente vai te admirar com certeza e gostar muito mais do que você está tocando. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, comenta aqui, ó, Ingrid, eu topo o desafio. Depois vai lá no meu Instagram e aproveita também, já se inscreve nesse canal e mais do que isso, toca esse sininho para você receber toda a notificação e você me ver quebrar aqui o código dos violinistas. Estamos juntos nessa? Então, um super beijo e até o próximo vídeo.